está aqui em frente ao sítio arqueológico aqui em Corinto. Lá em cima daquela montanha fica o templo da deusa Afrodite. Logo ali na frente tem o mar e aqui vinham muitas pessoas para adorar essa deusa do amor, né? E não é à toa que Paulo, sentado ali naquela cidade, naquelas pedras, ele falou, né, aquele texto conhecido lá de Coríntios que fala: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, ainda que eu tivesse o poder de profetizar, poderia ser por isso, porque as pessoas que viviam aqui cultuavam, né, muitos deuses e viviam lá no templo de Afrodite. Toda a carta aos Coríntios é em referência a essas tradições, ao culto a idolatria, né? A questão das feitiçarias, o falar novas línguas, porque aqui também tinha muita prática das mulheres que desciam, das prostitutas cultuais que viviam lá em cima, naquele templo. Elas entravam em êxtase, né? Em transe. A pessoa que tivesse relação com essas prostitutas, ele entrar em contato com esses deuses, né? Por isso essa prática comum na época do apóstolo Paulo das prostitutas cultuais, até antes, né? E então essas pessoas desciam também aqui, ficavam aqui nessa cidade de Corinto, e as mulheres, para ganhar um dinheiro a mais, né, sentavam num banquinho de 3 pernas e ficavam buscando, né, invocando os espíritos. E quando esses espíritos possuíam essas mulheres, elas falavam como se fossem as cartomantes de hoje em dia, né? Só que não sei através de que, se era tarô, cartas, mas elas falavam, né, o futuro daquelas pessoas. E então tinha essa prática aqui. Então por isso também o apóstolo Paulo falou muito na questão das línguas, do dom de profecia, né? Das carnes sacrificadas aos ídolos. Os animais eram oferecidos, né? Lá no templo, e depois o que não era oferecido lá no altar, eles voltavam para os mercados e vendiam aquela carne que foi oferecida lá em cima para o templo. Então, por isso que Paulo falava muito essa questão de também não comer carnes sacrificadas aos ídolos por causa disso, porque era usada no templo e depois era aproveitada para ser revendida nos mercados. A gente vê muito essas casinhas aqui na Grécia, tem umas menores, toda rua, toda esquina tem uma casinha dessa. Talvez tenha sido por isso que o apóstolo Paulo, quando esteve por aqui, em Corinto, nessas terras aqui na Grécia, ele falava sempre que eu vejo que vocês têm muitos altares, né? É uma cultura que sempre venerou os deuses, né? Os deuses gregos, a mitologia grega, sempre foi, fala muito disso, desses deuses, desses altares. Meu povo, tudo bem com vocês? Nós chegamos aqui em Atenas ontem à noite, estamos aqui no porto, em um lugar super agradável, dormimos bem, foi bem tranquilo. E hoje de manhã a gente veio aqui visitar a Biblioteca Nacional de Atenas, que é aquele prédio lá enorme. Nós não podemos filmar lá dentro, porque tem muitas crianças e muita gente que vem para a biblioteca estava bem cheia. Isso é bom, né? Sinal que o pessoal gosta de estar nesse ambiente, pesquisar. E muitas pessoas idosas lá lendo, e muitas crianças, grupos de escola. Acho tão interessante isso, porque é um espaço tão agradável da gente estar, né? E a biblioteca é linda, bem cuidada, um espaço bem amplo. E eu me lembro que quando eu era adolescente, eu gostava de ir nas bancas de revista para folhear as revistas, e também quando eu estava no seminário,
Eu li todos os livros que eu podia ali no seminário. Foi um tempo assim de muito aprendizado para mim. E apesar de hoje a gente usar muito a internet, né, ler na internet, buscar informações na internet, esse ambiente das bibliotecas, eles trazem assim uma reflexão bem importante de como isso é valioso, né? Esses espaços assim culturais, espaço público, onde as pessoas respeitam cada um seu quadrado ali e ficam ali adquirindo conhecimento. Então a gente está feliz de estar aqui. Amanhã a gente começa a explorar essa cidade, vai ser uma passada rápida aqui, só um check em Atenas. Mas a gente quer fazer o máximo possível, explorar, conhecer, e fique aí com a gente que vai ter muita coisa boa. Pegamos um caminho alternativo aqui para chegar lá em cima, na Acrópole de Atenas. E a gente vai seguir aqui essa trilha de 1 quilômetro. Vai passando aqui por essas ruínas e aí a gente chega lá na Acrópole. Agora um pouquinho, 20 minutos de caminhada. Chegamos aqui na Acrópole e a gente pegou 3 ingressos com gratuidade, porque cidadão europeu menor de 25 anos tem essa gratuidade, e a gente pagou 10 euros só em cada ingresso. Acho que no verão deve ser outro valor, porque a gente conseguiu pagar só 10 euros. Estamos aqui no Areópago, lugar onde o apóstolo Paulo pregou e fez o seu discurso para os cidadãos atenienses. E lá em cima fica a Acrópole, que era a cidade alta. Acrópole quer dizer acro, é alta, e poli, né? Polis, que a gente conhece aí, com as cidades finais com polis. É porque, inclusive, a minha cidade lá em Goiás, Anápolis, vem do grego, que é cidade. E realmente é uma obra impressionante. A gente vê lá e lembra daquele texto de Jesus também, quando os discípulos chamaram ele para ir lá no templo em Jerusalém. E ele olhou para aquele templo, como nós estamos olhando para esse templo ali da deusa Atena, dedicada à deusa Atena. E ele falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nós seres humaninhos, a nossa natureza humana, a gente se impressiona com essas coisas
realmente é uma arquitetura invejável, né? Numa época que não tem as tecnologias que nós conhecemos hoje, e um lugar tão impressionante, com tantas riquezas de detalhes, e ficou de pé apesar de tantos terremotos. Esse templo foi construído em 450 a.C., ou seja, tem mais de 2.500 anos e está aí de pé ainda, razoavelmente conservado, né? Mas a gente veio aqui nesse lugar especial, que é um pouco mais para baixo. É uma montanha, na verdade, que ficava aqui ao pé do templo ali da deusa Atena, onde o apóstolo Paulo chegou. E vendo aqui os filósofos, as pessoas que ficavam aqui olhando para a cidade e pensando, né, tirando as suas conclusões a respeito de tudo, da vida. E Paulo, muito inteligente, muito estudado, chegou aqui já vindo lá de baixo, vendo os altares que eram construídos a tantos deuses que até hoje ainda se fala por aqui. E ele pegou a deixa do Deus desconhecido, do altar ao Deus desconhecido, e aqui ele falou com aqueles homens que gostaram do discurso de Paulo e pediu para que ele voltasse outras vezes para continuar falando. Estamos saindo de Atenas rumo à Albânia, e olha a estrada que a gente pegou, cheia de neve, de gelo. Daqui a pouco é o pôr do sol. O sol está se pondo aqui às 6 horas mais ou menos, agora são 5h20. Aqui em Kalabaka, na Grécia, nesse cenário maravilhoso. Essa cadeia de montanhas é conhecida também como Meteora. É um lugar único no mundo, essa formação. Segundo os geólogos, essa formação foi feita por causa de um rio que existia aqui antigamente, e também é bem famosa por causa dos mosteiros. Vocês podem ver que lá em cima das montanhas tem mosteiros. Eram 24, agora são 15 mosteiros, inclusive que recebe meninas também. É um mosteiro de homens e de mulheres. E os turistas, é uma cidade bem turística, os turistas vêm para cá para conhecer esses mosteiros. E a Grécia tem sido surpreendente porque a gente já viu de tudo. Começamos pelos mares, lugares maravilhosos, mar azul, e depois mudamos para montanhas, gelo. Então o caminho tem sido surpreendente.